mais um vlog de leitura nesse canal. Hoje temos um desafio, uma semana temática, então dia 28 é dia do orgulho LGBT. E aí eu resolvi separar alguns livros que se encaixam nesse tema para poder ler ao longo dessa semana. E eu vou começar com o que eu acho que vai ser o mais difícil deles, porque aí eu já me livro dele. Eu já recebi comentários dizendo que esse livro é muito bom, então isso me deixou um pouco mais animada para fazer essa leitura. E assim, pela diagramação, ele parece ser bem tranquilo. Só que o gênero e a quantidade de páginas não ajudam muito, entendeu? O escolhido para começar essa semana é O Trono de Jasmim, uma fantasia sáfica, que a gente vai ter aí uma princesa e uma criada dessa princesa que vão se juntar contra o irmão dessa princesa, que ele baniu a princesa ali da corte, e o governo dele é meio que assim, só a opinião dele importa. E aí as duas vão se juntar então para tentar reverter esse cenário, foi o que eu entendi, que eu li brevemente da sinopse. Fantasia é um gênero que eu gosto muito, mas é um gênero também que exige bastante atenção, principalmente no começo, né, enquanto a gente não se acostuma ali com a história, com os personagens, com o cenário político, sistema de magia se tiver. Então é uma leitura que vai me exigir um pouco de calma e paciência no começo. E aí, conforme eu for me acostumando, né, eu vejo se o ritmo da leitura vai aumentando, se a leitura vai me prendendo, e eu posso ler isso daqui em um dia, mas eu posso levar mais de um dia pra ler. Então, esse é o primeiro livro que nós temos. Até coloquei um lookinho aqui combinando pra ver se dá uma animada mais assim. E eu já separei aqui também no marcador as cores de post-it que eu vou usar. Então já tá tudo pronto. É só sentar e começar a ler. E eu não vejo a hora, eu tô muito empolgada pra fazer essas leituras. Esse mês eu não tenho lido muito, porque eu tenho focado em livros que eu já tinha começado, e são livros muito grandes. Então, essa semana, se essas leituras forem conforme eu previ, conforme eu planejei, vai dar um bom up aí no mês, nas leituras do mês de junho. Então vamos começar, e eu volto quando tiver as minhas primeiras impressões a respeito dessa história aqui. Se você já leu algum dos livros, inclusive, que eu vou mostrar no vlog de hoje, comenta aqui o que você achou, qual foi a sua experiência de leitura com eles. E se você ainda não leu, mas ficou interessado em algum livro que eu vou mostrar aqui ao longo do vlog, tem link de cada um deles aqui no box de descrição, que vai te levar direto pra Amazon. Comprando com o meu link, eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Assim você ajuda o canal comprando um livro novo pra você. E sério, ajuda demais, faz toda a diferença. Vamos lá começar essas leituras.
fiz 1 hora de sprint só pra ter uma noção, assim, de como seria o meu ritmo. E eu consegui ler as primeiras 35 páginas. E assim, já tem bastante coisa acontecendo, porque a gente já começa no prólogo com uma cena do irmão da princesa tentando jogar ela numa pira. Queimar a irmã. Basicamente, ele quer queimar a irmã por alguma coisa que ela fez. E aí ele fica falando que se ela não tivesse desobedecido, se ela não tivesse feito o que ela fez, não teria acontecendo o que tá acontecendo agora. Eu ainda não sei o que ela fez, não sei o que aconteceu ainda. Mas ela foi expulsa, foi enviada pra um templo, algum lugar ali pra ficar presa. Esse templo, que foi onde dezenas de crianças, acho que atearam fogo nelas mesmas, alguma coisa assim, tipo, elas fizeram alguma coisa por causa da situação que tava acontecendo ali no reino, que eu ainda não entendi o que é. E aí a gente tem um outro ponto de vista, que é de uma criada, que tem uma lenda sobre ela, sobre o fato dela ajudar outras crianças, e principalmente crianças abandonadas e que estejam sofrendo de uma doença que eles têm aqui, que eles chamam de a decomposição, que é literalmente plantas e musgo e essas coisas assim começarem a crescer na pessoa. E essa é uma doença comum nas pessoas que trabalham no campo, então tem alguma coisa no campo que faz as pessoas pegarem essa doença, e não é contagioso ao ponto de você tocar na pessoa e você adquirir essa decomposição também. Tipo, sei lá, só se você comesse uma dessas folhas que tá crescendo da pessoa. E, enfim, aí tem essa doença aqui, que é de alguma coisa relacionada ao campo. E também tem um tipo de magia que, aparentemente, essa criada consegue manipular. Ela fala aqui, inclusive, que se ela tivesse sido quem ela foi criada para ser, as coisas seriam diferentes. A mãe dela contava histórias para ela, aparentemente ensinava essas coisas dessa magia que rola aqui para ela também. E não era para ela ser uma criada, tipo, aparentemente ela tem poderes para ser alguém muito poderoso. Só que aquelas dezenas de crianças que foram queimadas morreram porque eram muito poderosas. Então esqueci o nome dela. Priya. A Priya, que é a criada, ela não pode mostrar ser quem ela é, porque senão também ela vai morrer. E aí ela ajuda essas crianças com madeira sagrada, que se consegue também na floresta. E ela, tipo, ela extrai a magia, eu acho, da madeira pra ela mesma, pra ela passar essa magia pra essas crianças, pra ajudar pra fazer alguma coisa. E a princesa, como eu falei, né, ela tá sendo punida por alguma coisa que ela fez, que eu não sei o que é. O irmão dela falou alguma coisa sobre renegar a imortalidade, tipo, abrir mão da imortalidade. Eu não sei se é literalmente, ou se eles conseguem imortalidade através de algum tipo de magia, através de alguma coisa que eles fazem. E se eles não fizerem, eles não vão ser imortais. Então ela perdeu o direito de ter acesso a isso. Enfim, não sei muita coisa ainda do que tá acontecendo. Só sei que a princesa, que eu esqueci o nome dela, Malini. A princesa Malini acabou de chegar, então, nesse lugar onde ela vai ficar presa, que é o mesmo lugar onde a Priya trabalha. E aí, o pessoal ali que tá cuidando da prisão da princesa já tomou providências para que ela não tenha contato com ninguém de fora. Então, esse contato que vai surgir aí da Priya com a princesa é um contato meio legal, entendeu? Não era para acontecer. E aí, enfim, muita coisa ainda tem pra acontecer, tem muita coisa pra ser explicada ainda, porque eu não tô entendendo de onde as coisas estão vindo, entendeu? As coisas estão acontecendo, mas eu não sei por que elas estão acontecendo, como elas estão acontecendo. Então eu vou ler mais um pouco, eu vou dividir sempre em sessões de 1 hora, que eu acho um tempo bem legal, e eu até que achei o ritmo da leitura, assim, muito bom. Como ele tem uma coisa assim, uma cultura mais indiana, tem uns nomes muito difíceis de pronunciar. E aí eu tô meio travada nesses nomes. Tenho que ler mais de uma vez. Tipo, o nome do reino, da civilização, do povo deles lá, é bem difícil, assim. Eu tô tentando achar ele aqui pra falar pra vocês. Ó, o nome do império aqui ao qual a princesa faz parte é o Parijatvipa, não sei como pronuncia.
mas é um nomezinho que me trava. E tem outros nomes aqui também que me travaram um pouco. Inclusive, fiquei preocupada porque aqui no final tem uma lista de personagens. E se eu tiver que saber quem é toda essa galera aqui, eu tô lascada, porque eu mal tô lembrando o nome da princesa e da criada, que são os protagonistas. Imagina desse povo secundário. Então, assim, torcer pra que eles não apareçam tanto e pra que eu consiga me familiarizar rápido com a história. Agora eu vou aproveitar um pouquinho do intervalo aqui, que só me restam mais 5 minutos, pra colar alguns post-its de algumas marcações que eu já fiz. E já volto pra leitura pra tentar entender um pouco mais do que tá acontecendo aqui. Segundo dia dessa semana temática, eu consegui ler até a página 197 de Trono de Jasmim. Na 198 já começa o capítulo 19. E assim, eu esperava que essa história focaria mais ali na princesa e na criada. Só que, do nada, começou a aparecer um monte de capítulo de outras pessoas. Assim, um capítulo da carcereira da princesa, aí um capítulo da mulher que abrigou a criada ali na casa, porque ela tem essa fama de adotar as crianças perdidas ali da rua e dar um emprego para essas crianças, cuidar dessas crianças. Aí tem um capítulo para ela, aí tem um capítulo pro marido dela, aí tem um capítulo pro cara que é líder de um grupo dos rebeldes. Tem muita gente aparecendo de uma vez aqui, eu tô ficando com medo de não conseguir acompanhar todo mundo. E aí eu tô marcando as coisas que eu acho assim mais importantes, só que sabe aquele meme, tipo, ai, marca só o que é importante, você marca a página inteira de um livro, tipo, quando você tá estudando? Eu tô praticamente desse jeito. Porque assim, aqui já contou um pouco do porquê que o irmão da princesa quis prender ela, quis levar ela pra esse lugar onde ela tá agora, que é onde ela tá presa. Eu achei que fosse uma coisa, assim, um pouco mais interessante, mais relevante. Achei que ela tinha se revoltado, destruído tudo, armado uma guerra contra o irmão dela. Mas ela só se recusou a ser queimada viva. Quem não quer ser queimada viva? Não é mesmo? Então, assim, foi isso. E aí o irmão dela ficou putinho e falou, você não vai ser queimada viva porque esse é seu único propósito, essa é a única função das mulheres, são se sacrificar pelo império, então você vai ficar presa pra pensar nos seus atos. Pra repensar no porquê você não quer ser queimada viva. Basicamente isso. E não acho que isso seja um spoiler, tá? Porque isso aqui acontece logo no começo do livro, assim que ela... É porque eu realmente esperava que fosse um motivo maior. Mas ela se recusa, então as criadas dela estão ali indo em direção à pira, né? O prólogo começa com a pira sendo montada, eles colocam umas flores lá pra não feder tanto a carne queimada, né? Assim, a capa desse livro é bonitinha, mas tem umas descrições que eu fiquei tipo, tudo bom, mas... ela tá lá, se preparou toda, o irmão dela mandou comida, mandou as criadas pra prepararem ela recusou tudo. E aí, conforme as criadas dela iam subindo ali na pira, né, ela foi ficando pra trás, assim, foi ficando meio apreensiva, falou, quer saber, eu não vou subir aí não. Não vou ser queimada viva, acho que eu tenho mais coisas pra fazer aqui. E aí o irmão dela manda ela pra esse lugar onde ela tá agora, que é onde ela vai conhecer a Priya, que é uma criada, só que ela não foi criada para ser uma criada. Então, ao longo aqui desses últimos capítulos que eu li, ela descobriu algumas coisas sobre o passado dela também, sobre o irmão dela, que ela achava que tinha morrido. E ela vai contando algumas coisas também que aconteceram com ela. Ela sobreviveu a uma pequena tragédia, e não diria que foi uma tragédia, um ato contra umas crianças ali que aconteceu no passado. Então, vai contando pra gente agora algumas coisas que fizeram com que ela chegasse até ali. E eu confesso que eu tô gostando bastante. Tem um sistema de magia aqui bem diferente, porque, tipo, não é como se as pessoas nascessem com magia, pelo menos foi isso que eu entendi. Elas precisam passar por todo um ritual, precisam ser preparadas, tem um lago ali meio que sagrado por onde essas pessoas passam, e a cada vez que elas passam, elas completam um ciclo ali do treinamento, da preparação e tudo mais. Então eu tô achando tudo isso bem interessante. E
vou seguir lendo, tá? Mas eu acho que agora eu não vou ler esse daqui, porque como eu, né, não sei o que tinha na minha cabeça de colocar um livro de 500 páginas pra ler essa semana junto com outros livros pra esse desafio, eu acho que tá uma quantidade boa aqui, né, quase 200 páginas, e eu vou parar um pouquinho agora pra pegar uma outra leitura que eu acho que vai ser mais rápida, pra ver se eu consigo terminar alguma coisa. E o livro que eu escolhi pra pegar pra ler hoje é O Primeiro Beijo, de Romeu, e esse livro também parece ser grande, né, ele é grande, ele tem 430 páginas, mas a letra dele é gigantesca, e eu espero que isso seja... Não tá mais com cheirinho de novo. Eu espero que isso seja o suficiente pra conseguir terminar, né? O fato das letras serem grandes. E eu tenho muitas coisas pra fazer hoje ainda, além da leitura. Eu preciso preparar algumas coisas de trabalho fora do canal pra essa semana e pra semana que vem. Tenho que gravar alguns vídeos também agora pro final do mês e pro começo do mês que vem. Vídeos exclusivos pro Catarse também. Então... Não vou conseguir, capaz que eu não conseguiria ler nem 100 páginas de Trono de Jasmim hoje. Então, eu acho que esse aqui vai ser uma boa pra intercalar com as outras coisas que eu tenho que fazer. E aí eu vou começar a ler, então, e enquanto vou intercalando com os trabalhos do lado daqui, e venho atualizar vocês em breve sobre as minhas primeiras impressões a respeito do Primeiro Beijo do Romeu, que a única coisa que eu sei é que o protagonista é filho de um escritor que tá lançando o livro na Bienal, e aí o prefeito quer censurar o livro do pai dele, ao mesmo tempo que ele tá vivendo um romance ali, meio que às escondidas, até que alguém conta pra todo mundo e todo mundo fica sabendo, e não era pra ninguém ficar sabendo. Então é um assunto assim bem atual, né? Tanto pelo fato da Bienal em que o livro foi censurado ter sido recente, quanto por ainda vermos notícias por aí de livros sendo censurados. Então, acho que se encaixa tão bem no tema da semana, né, do orgulho LGBT, quanto nesse tema que a gente tá vivendo aí de censura de livros. Então, vou lá começar a minha leitura, começar meus trabalhos e volto com mais atualizações em breve. Tô com a mesma blusa de ontem, sim, porque é nova, e quando eu tenho roupa nova eu uso todo dia. E eu vou sair daqui a pouco também, então eu vou terminar de usar ela pra depois colocar pra lavar. E aí, eu trabalhei a manhã inteira, fiquei programando uns posts, e já vai dar 1h da tarde. Eu vou sair daqui a pouco, tipo umas 2h30 mais ou menos, e eu queria atualizar um pouquinho sobre as primeiras 170 páginas que eu li de O Primeiro Beijo de Romeu. Maravilhoso. Assim, o ritmo, a fluidez e a interação entre os personagens. Porém, eu sinto que essa atualização vai ser longa. Eu vou colocar vocês no suporte, senão meu braço vai cair. Vamos lá. Eu tenho um probleminha com livros nacionais, com a forma como é escrita. Não são todos, tá? São só alguns, principalmente esses que abordam temas que às vezes o autor quer passar alguma coisa pra quem tá lendo e fica com aquela cara de palestrinha, sabe? Não consigo. E aí, esses pontos estão me incomodando nesse livro. E aí, assim, o Romeu, os pais dele são 2 homens gays casados que adotaram o Romeu quando ele tinha 10 anos de idade. Um dos pais dele é negro e estudou, tipo, na melhor universidade... Na melhor? Ou numa universidade pública pra trabalhar na melhor agência ali de advogados e tudo mais do Rio de Janeiro. E o outro é um homem gay branco que, obviamente, não enfrentou todas as pedras do caminho que o outro enfrentou. E agora eu esqueci quem é quem, mas a gente tem o Samuel e o Valentim. Eu acho que o Valentim é o branco e ele é autor. Ele escreve livros e agora ele tá lançando o livro dele na Bienal. É um livro infantil que fala sobre a descoberta do primeiro amor na mente de um pré-adolescente gay. E o Romeu estava na escola, na biblioteca, conversando com o único amigo que ele tem na escola, que é uma escola
católica só para garotos. Vamos tentar imaginar essa situação. E aí o Romeu é apaixonado pelo Aquiles, que é esse amigo dele. Eles estavam conversando ali na biblioteca. O Aquiles estava falando sobre um programa que ele assistiu da Oprah, onde homens gays que eram casados com mulheres para atender às expectativas da sociedade comentavam sobre as experiências e como eles se sentiam frustrados e tudo mais. E aí o Aquiles começou a refletir sobre tudo aquilo, sobre o fato do Dumbledore ser gay também. E aí começou toda aquela reflexão e ele falando, então, eu acho que eu gosto de você, Romeu. Só que assim, eu gosto mesmo de você. E aí o Romeu ficou tipo, tá, eu também. E aí ele tipo, Romeu, eu sou gay. Ele, tá, eu também. Eu achei muito fofo essa parte deles se entrosando mais, se abrindo mais um pro outro, além da amizade que eles tinham. E aí ia rolar um beijo e chegou o bendito do valentão da escola. Não basta ser uma escola só pra garotos, obviamente que vai ter aquele valentão que se acha o último biscoito do pacote. E aí ele chega e flagra os dois quando eles estão quase se beijando e anuncia pra escola inteira. Pra escola não, né? Pra todo mundo que tá ali no pátio, mas obviamente que a notícia vai se espalhando. E aí o Romeu dá um soco na cara desse menino. Só que esse menino é ninguém mais, ninguém menos do que o filho do prefeito. E aí, não sabe ainda se tem alguma relação, se esse menino contou sobre o fato do pai do Romeu estar lançando um livro sobre um pré-adolescente se descobrindo gay. O prefeito vai lá e... como é que é o nome? Como é que é a palavra? Censura a publicação do lançamento do pai do Romeu. E não só esse livro, tem vários outros livros com temática LGBT sendo lançados e vendidos na Bienal. Então, os inspetores lá estão enviados para coletar, para tirar esses livros de circulação. E aí, o pai do Romeu, os pais do Romeu, junto com a editora dele e o Samuel já é advogado, mas enfim, eles vão tentar fazer alguma coisa pra impedir que isso aconteça, pra que eles consigam lançar o livro. E aí tem muita coisinha assim, frasezinha de efeito, falando, porque ele quer se reeleger em cima da homofobia, porque é a maioria, e porque na nossa sociedade, não sei o que. E eu sei que é importante tratar sobre isso, refletir sobre isso, mas fica com aquela cara de frase pronta do Google, isso me incomoda muito. Só que os personagens são tão fofos. Tipo, o fato dos pais do Romeu serem compreensivos, porque assim, eles, mesmo que eles sejam dois homens gays criando uma criança, eles meio que esperavam que ele fosse hétero, porque é essa, a expectativa que a sociedade tem sobre os homens. E aí eles não esperavam e também não sabem muito bem o que o Romeu estava sentindo, o que ia acontecer, ele sendo criado por dois homens gays e tudo mais. E aí, meio que falta um pouquinho de comunicação nessa parte, eles são bem observadores, sabiam que tinha alguma coisa acontecendo, mas o Romeu também não se sente muito confiante, muito pronto ainda para conversar sobre isso com os pais dele, então ele tem uma melhor amiga, que é a Júlia, que é chamada de Julinha, e que também traz uma carga um pouco infantil pro livro. Não sei se eu tô muito crítica, mas enfim, é meu problema com livros nacionais. E aí, a Júlia, ela é toda alto astral, assim. Ela mora com a mãe, porque o pai dela morreu quando ela era pequenininha. E aí ela é fã de uma youtuber que aparentemente vai assumir o papel do Felipe Neto aqui naquele episódio que a gente teve de uma publicação, sendo censurada na Bienal. E essa youtuber, que a Júlia é fã, vai comprar todos os livros de temática LGBT e vai distribuir na Bienal. E tanto que rola um mistério aqui de... todos os livros que tinham temática LGBT sumiram dos estandes e tudo mais, eles ficam achando que foram os inspetores que pegaram esses livros, e aí a Júlia encontra com a youtuber favorita dela no banheiro e ela fala, tipo, não, fui eu que comprei tudo mesmo, e eu vou distribuir pro pessoal. Então, várias referências, assim, de situações que realmente aconteceram estão sendo colocadas aqui. Tem algumas coisas bem interessantes falando sobre os movimentos LGBT que geraram, que trouxeram mais visibilidade. Tem toda essa questão também das leis, do fato de ter sido
não tirado, como é que fala? O fato da homossexualidade não ser mais tratada como uma doença, né? Fala sobre essas coisas mais históricas a respeito do movimento, isso eu acho muito interessante, mas realmente tem algumas coisas aqui, principalmente quando o Valentim, que é o autor do livro que está sendo censurado, ele fica mais revoltado ali, ele começa a discursar sobre política, sobre sociedade, sobre as lutas, e aí fica muito com cara de palestrinha, isso me incomoda demais. E alguns diálogos também, tipo, um pouco rasos ou muito diretos, assim. Mas os personagens são muito fofos. Eu tô adorando os personagens. É só essa questão da construção dos diálogos e a forma como as informações estão sendo colocadas aqui. Tipo, parece que só foi jogado e não foi muito bem desenvolvido e integrado, assim, na história e tudo mais. Mas eu tô gostando. A leitura é muito fluida, tem umas cenas muito engraçadas, até porque o Romeu, ele gosta muito de ler, e aí ele vai fazendo várias referências a livros, a séries, a filmes, e várias reflexões, assim, também engraçadas. E é isso, eu vou ler mais um pouquinho dele hoje, agora eu vou almoçar, na verdade, e aí eu vou ficar lendo até da hora de sair, e aí volto com mais atualizações muito em breve. Trono de Jasmim, por enquanto, eu ainda não peguei, talvez eu leia um pouquinho dele de noite, não sei. Vamos vendo como as coisas vão acontecer. Finalizei a leitura de O Primeiro Beijo de Romeu, mas eu acho que esse livro foi tudo menos sobre o primeiro beijo de Romeu. Ai, eu tinha muitas expectativas pra esse livro, porque todo o clima de Bienal que eu vi aqui quando eu li a sinopse, e aí eu comecei a ler e vi que o protagonista era, tipo, leitor. Então tem muitas referências a outros livros, a filmes, a todo esse universo pop, geek, assim. Gostei muito dos personagens, eu acho que os personagens salvaram o livro, só que a história em si deixou um pouco a desejar. Porque, assim, focou muito ali naquela tensão da censura do livro, do pai do Romeu. E aí, a todo momento, obviamente, com toda razão, o pai do Romeu é revoltadíssimo, só que aí os discursos dele ficaram, como eu já falei, né, na atualização anterior, ficaram com muita cara de palestrinha. Achei muito robótico, muito... não fluía, sabe? E muito repetitivo, porque o livro dele não é censurado uma, mas duas vezes. Várias tretas que eles têm aqui com o prefeito do Rio de Janeiro e o filho do prefeito também, que tem essa briga com o Romeu no começo do livro, quando ele flagra o Romeu e o Aquiles prestes a se beijar. O Aquiles também desaparece do livro e o Romeu a todo momento mandando mensagem pro menino e tentando ter uma resposta. Tudo bem que tudo se justifica lá no final depois, mas eu acho assim...
ao invés de ter passado tanto tempo explorando essa parte da censura do livro para tentar trazer um acontecimento atual, né? Poderia talvez ter explorado um pouco melhor a amizade entre o Romeu e o Aquiles antes desse beijo deles, desse quase beijo deles. Talvez em pontos de vista capítulos que se passassem ali no passado da amizade entre o Romeu e o Aquiles até chegar nesse ponto de quase beijo, porque eu queria ver mais do entrosamento entre esses dois, já que o primeiro beijo de Romeu é com o Aquiles e o menino some e 5 minutos de tela, nem isso. Ele aparece no começo e no final e você não tem nenhum gostinho, assim, da amizade deles ou do romance deles. E eu fiquei querendo mais disso e menos discursos de internet e reflexões bem clichês, na verdade, sobre algumas coisas. E confesso que em alguns momentos aqui pro final eu pulei algumas falas, assim, só não pulei de fato, passei o olho, vi que era igual a uma fala que teve 10 páginas atrás, e aí tá, beleza, próxima página, porque tava começando a me cansar. E por ser um livro muito rápido de ler, tipo, muito rápido, muito fácil de ler, eu fazia sprints de 1 hora, e aí eu sentia que as páginas iam passando, e o tempo não acabava, tipo, o sprint de 1 hora não acabava, e as páginas iam passando, e parecia que a história também não avançava. Era aquela mesma tecla de estou revoltado porque meu livro foi censurado, e aí vem um discurso de Google. Então, assim, a minha nota de 3 estrelas foi mais pelos personagens, que eu realmente gostei muito deles, do que pela história em si. Aí eu sei que tem um outro livro, eu acho que é um conto, que se chama O Diário de Aquiles, não é essa capa, é uma capa azulzinha, a mesma ilustração, inclusive, que preguiça, hein, Dona Record? E aí tá falando, descubra o outro lado dessa história no conto O Diário de Aquiles, e-book disponível. Eu acho que eu vou pegar esse e-book pra ler, porque... Ai, que bonitinho! Aqui na prateleira dele tem vários livros, e eu acho que são alguns livros que são citados aqui. Feitos de Sol... e não consigo identificar o resto. Então, acho que esse conto aqui do Aquiles pode trazer alguma coisa mais do lado dele, né? Alguma percepção, assim, do que estava acontecendo do ponto de vista dele, falando sobre a amizade também do Romeu e tudo mais. Enfim, gostei. É uma leitura boa pra passar o tempo, pra dar umas risadas também, porque o Romeu e a melhor amiga dele são pérolas. A amiga dele, principalmente. E, por enquanto, é isso. Primeira leitura desse vlog finalizada, então agora eu vou retornar aqui para a leitura de O Trono de Jasmim. E aí eu tenho um pequeno problema. Eu estou aqui na página 198. O Bookly tá me dando 8 horas de leitura pela frente. Agora são 9 horas da noite. Amanhã eu tenho que acordar, tipo, umas 5h30. E eu vou passar o dia inteiro fora, trabalhando. E eu sei que eu não vou trabalhar o dia inteiro, tipo, eu vou ter bastante tempo livre durante o trabalho para poder ler e vou tentar aproveitar o máximo desse tempo para ler esse livro aqui. E aí eu vi que ele tá disponível no Kindle Unlimited. Olha só, se você tá assistindo esse vlog, vai lá na Amazon agora, que se ele ainda tiver, aproveita. Tá disponível no Kindle Unlimited e eu pensei, será que eu pego ele no Kindle pra ler amanhã, já que eu vou estar fora de casa, né? Vai ser um pouco desconfortável, assim, ficar lendo ele e marcando e fazendo as anotações. E aí, no Kindle eu posso marcar e anotar também. E aí, depois, quando chegar em casa, eu passo a limpo. Então, eu ainda tô nessa indecisão. Se eu pego ele no Kindle Unlimited pra ficar mais confortável pra ler na rua, ou se eu levo ele físico mesmo. Não sei ainda. É porque não tem nenhum livro, assim, no meu Kindle Unlimited que eu queira devolver agora, entendeu? Inclusive, acabei de comprar um e-book, né, não um Kindle. Eu acho que ele tá aqui aberto ainda. Eu postei a atualização de leitura de Primeiro Beijo de Romeu, né, a avaliação e tal. E aí uma seguidora perguntou sobre ele e me indicou outro livro.
chamado Nos Vemos na Parada, que é um livro de contos. Gente, cadê a capa do livro? São 6 contos. Esse aqui, ó. A gente se vê na parada. 6 contos. E aí eu comprei, assim, aproveitei que tava R$ 9,90 no Kindle. E aí também eu não sei... Sim, eu vou levar o Kindle amanhã. E aí talvez eu tente intercalar um pouco a leitura de Trono de Jasmim com A Gente Se Vê na Parada. Porque os outros livros que eu tenho aqui, que eu tinha separado, né, pra esse desafio, eles têm e-book, obviamente, mas não devem estar muito baratos e nem no Kindle Unlimited. E aí esse daqui tá no Kindle Unlimited, mas eu não sei se eu vou pegar. E aí eu comprei esse daqui. E de atualização, por enquanto, é isso. Já falei demais. Que fim teve essa semana de leituras temáticas em homenagem aí ao Dia do Orgulho LGBT? Vamos lá. Não li tudo que eu queria, já adianto, que eu não li nem metade dos livros que eu tinha separado, porque eu fiz uma péssima escolha de primeiro livro. Então, eu escolhi como primeira leitura dessa semana Trono de Jasmim, uma fantasia sáfica. Só que assim, eu tinha altas expectativas pelo que eu li no começo e pelo que eu ouvi pessoas falando. Então, a gente começa aqui com a princesa, né, a irmã do imperador ali, quase sendo queimada em nome de um bem maior ali, do governo dele, de que mulheres só servem para serem sacrificadas. E aí ela acaba se recusando a ser queimada viva, mas as criadas dela vão pra pira. E aí o irmão dela acaba mandando ela presa, né, pra um templo que fica numas montanhas lá, onde outras crianças também foram assassinadas, digamos assim, em nome desse bem maior aí. E nessa prisão, a princesa conhece a Priya, que é uma criada. Só que ela não foi criada pra ser criada, e eu já contei sobre esse começo da história, né? E eu queria muito que esse livro tivesse sido só sobre as duas. No máximo, um ponto de vista ali de algum rebelde, de alguma coisa assim, porque aqui a gente tem um grupo de rebeldes atentando contra o imperador, né? Contra o irmão dessa princesa. Só que a gente vai ter muitos pontos de vista. Eu tô começando a entender o ponto de vista daquela pessoa e o papel daquela pessoa na história toda. A autora muda para outro ponto de vista com outra coisa completamente diferente acontecendo. Então, assim, fiquei muito confusa, fiquei muito travada nessa leitura, porque eu sentia que eu tava conhecendo várias histórias diferentes e não tava avançando em nenhuma delas. Então, assim, acabei parando o livro aqui na metade. E eu até peguei o e-book pra ler, né, que eu falei que ia levar pro trabalho pra ver se eu conseguia render um pouco mais, mas não rendi porque eu li ali e não vi a porcentagem passando, e eu falei, quer saber, eu não vou perder meu tempo com isso. E aí, enquanto eu tava lendo Trono de Jasmim, eu peguei o Primeiro Beijo de Romeu pra ler, né, e eu não sei se eu já finalizei sobre ele aqui, eu acho que sim, né, dei 3 estrelas ali, fiquei decepcionada, queria mais romance, Romeu e Aquiles, do que o tema censura de livros na Bienal, porque se eu quisesse um livro sobre esse tema, eu ia procurar um livro de não ficção com esse tema e não um livro de romance. E aí, eu peguei um e-book aqui, né, que eu falei pra vocês também, que tinha comprado pra poder ler e ver se ainda dentro do tema do vlog eu conseguia ler mais alguma coisa, que é o A Gente Se Vê na Parada. E eu li o primeiro conto, que é o conto do Abdi Nazemian, que é 18% do livro. E assim... eu achei interessante, mas eu também queria mais, entendeu? A gente tem um gringo aqui, um ator dos Estados Unidos, que todo mundo acha que ele é hétero, e ele faz o papel de um homem gay numa série que ele grava lá pros Estados Unidos. Só que ele se sente muito pressionado com a revolta das pessoas em relação ao fato de que as produtoras, né, colocam muitos homens héteros pra fazer papel de homens gays. E aí ele se sente muito pressionado com isso, ele já sofreu várias ameaças por ser um homem hétero fazendo o papel de um homem gay. Só que o que as pessoas não sabem é que ele é um homem gay, só que ele se sente muito inseguro ainda, né, de assumir isso pras pessoas. E ele acaba fugindo pro Brasil. Ele pesquisa lá os países onde a série que ele atua
não são transmitidas, e aí ele descobre o Brasil, e ele chega no Brasil justamente na época da parada gay. E ele tá lá num banheiro de uma padaria escrevendo um post super revoltado pra poder se assumir pra todo mundo. E ele acaba perdendo o celular, ele acha que foi roubado. E nessa de tentar procurar o celular, ele acaba conhecendo dois artistas, um fotógrafo e um artista plástico. E aí eles começam a contar pra ele sobre o movimento, né, da parada e tudo mais. E ele, esse protagonista, que eu esqueci o nome, Azad, acho que é Azad. O Azad, ele fala que, né, como um homem iraniano e tudo mais, ele também seria uma decepção pra mãe dele se ele se assumisse gay, e toda essa questão das pessoas acharem que ele é um homem hétero interpretando um homem gay no cinema, na televisão, enfim. E aí esses homens vão ali motivando ele, contando pra ele sobre casos e sobre histórias, e eu também achei muito fraco. E não sei se eu vou continuar lendo esses contos agora, mas como eu comprei o livro, ele... Nossa, quase que eu quebrei minha unha agora. Como eu comprei o livro, ele vai estar sempre aqui no Kindle, aí quando eu quiser eu venho aqui, leio um conto, e aí vamos ver, né? Mas serviu aí como mais uma leitura pra este vlog. Só não posso dar um veredito final, porque eu ainda não li realmente todos os contos. O Abdi Nazemian é um autor que eu ainda não conheço, eu ainda não li nenhum livro inteiro dele, né? Tinha 2 livros dele na TBR que eu separei para essa semana temática, mas acabei não conseguindo ler. Então o meu saldo de leituras foi O Primeiro Beijo de Romeu, metade de O Trono de Jasmim e um conto de Nos Vemos na Parada, que também não foi lá essas coisas. Outra coisa que me decepcionou bastante aqui também em O Trono de Jasmim foi o fato de que, né, eu fiquei esperando o romance entre a princesa e a criada e já estamos na metade do livro e até agora elas tocaram nas mãos e tipo, ai, a sensação das mãos dela sobre a minha, não sei o que, e foi só isso. E eu tipo, na metade do livro já era pra estar acontecendo alguma coisa, mas não tá acontecendo nada, então essa foi outra coisa também que me deixou muito desmotivada com essa leitura. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, que tenha servido de entretenimento, pelo menos. Obrigada por terem assistido até aqui, e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!